O Ministério Público de Goiás, através da Operação Penalidade Máxima, investiga um esquema de fraude em apostas em jogos de futebol no Brasil. Tudo começou com uma denúncia do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Vamos ver agora na reportagem dela, vai, Mariana Távora. Hugo Jorge Bravo de Carvalho foi eleito presidente do Vila Nova pela segunda vez. E além de ser mandatário do time goiano, é major da Polícia Militar do Estado de Goiás e integrante da ROTAM, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas. Além de ser presidente, já havia exercido os cargos de presidente do Conselho Deliberativo, diretor de futebol e diretor das categorias de base do clube. Torcedor do Vila desde o dia 8/3/1984, nasci vilanovense. Participo aqui do envolvimento político no clube e me associando ao conselho desde 2008, então já se vão aí quase 15 anos. Tive o primeiro mandato, foram 2 anos, agora eu estou no segundo ano do segundo mandato, então quase 4 anos aí à frente do clube. Como policial militar, são 16 medalhas operacionais da polícia. Agora, o dirigente ocupa um lugar de destaque nas páginas policiais e também de futebol, após denunciar um esquema milionário de fraude em apostas que resultou na Operação Penalidade Máxima. As investigações tiveram início em novembro do ano passado, após o presidente do Vila Nova procurar o Ministério Público para fazer a denúncia, depois de descobrir que um jogador do time estava sendo ameaçado por alguém que perdeu R$500 mil numa aposta. A gente tomou conhecimento, em torno de 3, 4 dias após o jogo do Vila Esporte, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que teria tido uma tentativa de fraude naquela partida, no qual um atleta nosso que não fazia parte da lista dos convocados tentou aliciar um atleta para cometer um pênalti no primeiro tempo daquela partida. Em não acontecendo, o apostador, a pessoa que estava por trás de todo esse esquema criminoso também, ela teria tido um prejuízo de praticamente R$500 mil. E nisso, diante desse prejuízo, ela passou a cobrar esse atleta e ameaçar. Foi quando eu tomei conhecimento de que ele estava sofrendo essas ameaças. Quando eu tomei conhecimento do porquê, do motivo que seria a aposta, eu fiquei preocupada que isso ia acontecer aqui no nosso ambiente, coisa que a gente abomina. Então a gente buscou identificar quem que era essa pessoa, esse apostador. Ao identificá-lo, nós iniciamos ali um contato com ele para entender o que estava acontecendo. E essa conversa ela serviu de prova, na qual depois nós reduzimos ela num relatório, apresentamos ao Ministério Público e dali começou a investigação pelo promotor de justiça. O Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia contra 14 jogadores, 2 com passagens pelo Vila Nova, por suspeita de fraudar resultados de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro para favorecer apostas esportivas. O esquema funcionava através da manipulação de resultados. Nesta conversa que nós vamos mostrar agora, investidores combinam uma expulsão no primeiro tempo da partida, o que valeria R$400 mil. Aqui ele escreve, aspas, nossa aposta não tem nada a ver com o jogador, nome do jogador não será linkado em nada. Vamos apostar que vai sair uma expulsão no primeiro tempo, só isso. Caso porventura saia uma expulsão, lance de jogo com outro atleta já era, tá pago. Nem precisa fazer. Valor R$400 mil. A outra pessoa responde, eita, coisa grande, né? De acordo com as investigações, os atletas recebiam um sinal de R$10 mil para cada e teriam que cometer um pênalti no primeiro tempo do jogo. Ao final da partida, receberiam R$140 mil. Os crimes apontados pelo Ministério Público são de organização criminosa, corrupção ativa em competição esportiva e multas. Uma forma de coibir esse tipo de crime, além, claro, de punir os que já o cometeram, seria retirar das apostas as atitudes individuais de cada jogador, como a quantidade de cartões, de pênaltis e escanteios, e deixar apenas o resultado dos jogos e a quantidade de gols. Casas de apostas, elas são vítimas, assim como os clubes, são grandes fomentadores da nossa atividade.
são grandes patrocinadores do futebol, a gente precisa reconhecer isso, as casas são sérias, tanto é que não tem nenhum tipo de envolvimento, e elas perdem, o clube às vezes perde o resultado desportivo, que também vai representar um grande prejuízo moral, econômico, mas as empresas também têm um prejuízo econômico gigantesco. Então, elas são vítimas, é um momento também de ter tranquilidade, serenidade, repensar alguns módulos de apostas. De acordo com o presidente do Vila, o esquema milionário era bem estruturado e envolvia pessoas de alto poder aquisitivo. Mesmo assim, não teve dúvidas em denunciar o esquema. Nós estamos falando de futebol, paixão de milhões de pessoas. Você utilizar daquele meio que as pessoas ali acreditam, que tem muito sentimento envolvido, e as pessoas se venderem, não, então de forma alguma. Então nós fizemos questão de tocar adiante e nós estamos vendo hoje aí que surtiu o efeito. Então a gente não titubeou e não pensou duas vezes em tocar adiante. Vai dar uma interrompida, as pessoas que estavam perdidas nesse processo, elas vão servir de exemplo para outras que às vezes poderiam estar sendo envolvidas, e eu acho que vai retomar a credibilidade do esporte, que se tivesse continuando, poderia ter proporções que a gente não poderia nem estimar. Olha, e parabéns ao Vila Nova, através do presidente, por oferecer a denúncia, porque alguns poderiam ter receio e falar assim, isso vai sujar a imagem do Vila Nova. O Vila Nova não é a laranja podre. A laranja podre, aliás, as laranjas, né? Os laranjas podres, vocês já sabem quem são.